Opa, falei, um nerd aleatório aqui com 8 personagens invisíveis dos animes. E sem mais enrolação, bora. 1. Mob, de Mob Psycho 100. Shigeki Kageyama, também conhecido como Mob, é um garoto paranormal extremamente poderoso, que trabalha para um picareta que diz ser paranormal, mas não é. Fica usando os poderes do Mob para fazer exorcismos e levando crédito em cima disso. Mas vai por mim, o Reigen não é uma pessoa má. Ele ensinou o Mob a não usar seus poderes para benefícios próprios, e não a usar contra pessoas inocentes, e sim só em espíritos. É de um cara bom. Mob tem a aparência de um figurante, não se destaca em nada na sua aparência, e seu apelido é Mob, que simplificando é literalmente um NPC. Mas quando o Mob começa a usar seu 100%, ele começa a ter uma aparência mais de protagonista. Mas sua aparência normal só o faz parecer um figurante. O Mob não tem poder para se tornar invisível, mas só sua aparência o coloca nessa lista, porque é literalmente o jogo do acho protagonista, e o Mob tá no nível médio. 2. Shiraishi, de Kubo-san. Shiraishi é um garoto normal que também possui uma aparência de figurante, e não se destaca em nada, mas por alguma razão é constantemente incomodado pela Kubo-san, incomodado entre aspas, porque a Kubo-san gosta do Shiraishi, e fica fazendo várias coisas com um maluco, bem ao estilo Takagi-san. Shiraishi por alguma razão não consegue ser notado pelas outras pessoas, mesmo estando bem na frente delas. Também não consegue ser visto por câmeras de celulares e nem por portas automáticas. As únicas pessoas que conseguem notar a presença do Shiraishi são sua própria família e a família da Kubo-san. Por ser algo em comum, Kubo-san sempre fica fazendo vários testes com o Shiraishi para ver até onde vai a falta de presença dele. Shiraishi, suare! Enquanto é construído um romance que, na moral, ela não esconde que tá afim do maluco e o Shiraishi nem percebe isso. Shiraishi-kun? Por ser invisível, tem vários momentos engraçados no anime, como esse aqui. 3. Kuroko, de Kuroko no Basket. Kuroko é um jogador de basquete da antiga Geração Milagrosa, um time com 6 membros com poderes absurdos. A Geração Milagrosa se separou porque todos os integrantes fizeram um acordo de se separarem depois da escola secundária. Kuroko tem uma habilidade de não ter presença, sendo conhecido como o Jogador Fantasma. Kuroko é um cara que, por incrível que pareça, não se destaca na multidão, mesmo tendo um cabelo azul. Sua habilidade de não ter presença faz com que ele seja um ótimo suporte nos jogos de basquete. Em vez dele mesmo jogar e tentar fazer uma cesta, ele sempre fica passando a bola para as outras pessoas para elas mesmas fazerem as cestas. Sua habilidade tem o nome de Misu Direction, que é basicamente fazer a pessoa olhar para a bola em vez do próprio Kuroko, assim confundindo seus adversários, parecendo que Kuroko desaparecia bem na frente deles. 4. Toru, de Boku no Hero. Também conhecida como a Garota Invisível, Toru é uma estudante da classe 1A da UEI, a escola para se tornar super-herói. E como já deu para perceber, o poder da Toru é ser invisível, mas ela só pode ser completamente invisível quando tira todas as suas roupas ou trajes, tendo um grande destaque em missões de furtividade e ataques surpresas. Mas eu? Professor Snipe! Eu tava fora do meu controle! Toru também pode refratar a luz que passa por ela, permitindo que ela intensifique a luz em um flash ofuscante, depois de ter aprimorado sua individualidade com o herói Hiroi Musha, tendo a capacidade de manipular e redirecionar ataques baseados em luz, como foi mostrado usando o nível laser do Yuga. A sua aparência foi revelada em uma capa de capítulo, onde mostra o rosto dela e seu, entre aspas, traje de furtividade, que ela usa normalmente em missões, então não dá pra mostrar nada além do rosto aqui. 5. Shizuka Joestar, de Jojo Bizarre Adventure. Shizuka é um bebê usuário de stand que teve seu stand ativado por estar completamente assustada por motivos desconhecidos. Seu stand Acton Baby torna seu próprio usuário invisível e também pode transformar qualquer outra coisa invisível dentro de um certo alcance de sua esfera ao seu redor, que só aparece quando Shizuka fica extremamente nervosa, angustiada. Na parte 4, Shizuka é só um bebê, que fica toda a parte 4 invisível,
só podendo ser vista através de suas roupas, estilo Toru de Boku no Hero, também tendo seu rosto cheio de base de maquiagem com óculos escuros e batom. E por ser um bebê invisível, Joseph e Josuke não conseguiram encontrar seus pais, então Joseph a adotou e deu o nome de Shizuka. Oficialmente, ela fica com Joseph e Suzukyo. Existe um mangá chamado Fanged Lights, onde Shizuka é a protagonista da história, e ela tem suas próprias aventuras bizarras. Pena que esse mangá é feito por fã e não é oficial. Também tem uma teoria que Yoshigaki Kira, o vilão da parte 4, mandou de base a mãe da Shizuka e, por conta do choque, Shizuka ativou seu stand e começou a engatear até o momento em que Joseph salvou ela do cachorro lá. 6. Mai, de Bunny Girl Senpai. Em sua primeira aparição, Mai está vestida de coelho em uma biblioteca, tentando chamar a atenção, mas por algum motivo ninguém notou a presença dela, mas só o Sakuto, o protagonista da história, consegue ver ela. Mai tem uma síndrome da adolescência que a torna invisível, e no mundo de Bunny Girl Senpai, a síndrome da adolescência é amplificada de maneira sobrenatural, onde os sentimentos dos seres humanos costumam ter durante a fase adolescente. Na história, tem outros personagens que ficam com essa síndrome, mas o foco aqui é a Mai. O efeito da síndrome da Mai deixou ela invisível junto com as coisas que tocou e que os outros começaram a esquecê-la lentamente, como resultado do desejo de não ser vista pelo público. A existência de Mai lentamente começou a desaparecer com o tempo. Mesmo aqueles que conversaram com Mai antes, de repente se esqueciam dela. Esse efeito foi subjugado uma vez que Sakuta, a última pessoa a esquecê-la, confessou publicamente seu amor por Mai na frente da escola, efetivamente fazendo-a reaparecer e forçando os alunos e funcionários a reconhecer sua existência. みんなに言ってほしかったんでしょ？舞さんのせいですげえ注目されてる。職員室でお説教とか憂鬱だな。いいじゃない。 Mai é uma pessoa séria e aparentemente fria com as outras pessoas, e pode ser considerada uma tsundere tipo B. 7. Tomori de Charlotte. Em Charlotte, as habilidades funcionam como um vírus. Tudo vem do pó oriundo do meteoro conhecido como Charlotte, que se espalha pelo planeta, contaminando as crianças. Essas habilidades vão de teletransporte até viagem no tempo, porém todos têm algum tipo de falha em sua utilização. Na Otamori tem a habilidade de ficar invisível, mas sua falha é só poder ficar invisível para uma única pessoa específica, tornando sua habilidade relativamente inútil. そう、彼女の能力は一人の対象者から視認されない。 Tomori ajuda os outros adolescentes que acabaram de desbloquear suas habilidades para levá-los para um colégio especial que cuida dos adolescentes até que suas habilidades sumam naturalmente depois da adolescência. Tomori, como parte do conselho estudantil, é conhecida por ser uma pessoa trabalhadora, inteligente e capaz. Ela também é narcisista, autojusta, de temperamento curto e um pouco de mentirosa. Ela não gosta quando outros personagens não reconhecem seus esforços. Ela é ousada, direta e também adora comer alimentos, especificamente milho assado e carne. Ela se tornou uma grande influência para a personalidade de Yu, o protagonista, pois foi ela quem o ajudou a se recuperar de sua severa depressão, causada por um acontecimento trágico. E Tomori tem uma enorme importância nesse arco, mas eu não quero dar spoiler, então eu só vou falar um pouquinho do final. No final do seu arco depressivo, Yu tenta cheirar uma farinha, se é que me entende, mas Tomori o impede. E faz uma omelete para ele comer, trazendo ele de volta ao normal. 甘くてまずいのに。なんだよこれ。 No final do anime, o protagonista faz uma missão que parecia ser impossível ser concluída, e Tomori diz que vai o esperar até ele voltar. Não vou falar o final porque vale muito a pena ver o anime. 8. Demônio Fantasma, de Chainsaw Man. O Demônio Fantasma tem contrato com Himeno, que em troca de seu olho direito de Himeno, ele deixou ela usar um dos braços do fantasma. Consequentemente, o fantasma possui invisibilidade. Himeno já disse que o Demônio Fantasma pode ficar invisível, como foi mostrado usando o braço dele, e ficou invisível. Até onde é entendível, o corpo original do Demônio Fantasma pode ficar invisível. Opa, falei, um nerd aleatório aqui com as 6 melhores snipers dos animes, então sem enrolação, bora! 1. Sinnoh, de Sword Art Online, também conhecida como Asado Shino, mas todos conhecem ela como Sinnoh. Ela apareceu na segunda temporada de Sword Art Online, no famoso Arco das Armas. Ela é uma jogadora experiente de realidade virtual que começou a jogar Gangali Online, um jogo estilo Sao, só que com armas. Foi com base na sugestão de seu amigo, o Kiyoshi Shinkawa, em uma tentativa de superar seu trauma com armas de fogo que aconteceu no seu passado.
Resumindo, seu pai tinha ido de base por causa de um acidente de carro e por causa disso sua mãe ficou extremamente frágil fisicamente e emocionalmente. Shino começou a ser super protetora de sua mãe e 9 anos depois, Shino e sua mãe acabaram se envolvendo em um assalto à mão armada em um escritório dos Correios. Shino conseguiu pegar a arma do ladrão e sem querer manda de base ele na intenção de proteger sua mãe. Mas como resultado, ela desenvolveu medo intenso de armas de fogo e um leve medo dos homens. Ela, por alguma razão, foi intimidada até o ensino médio por suas colegas de classe, e depois de ser introduzida no CSGO do Japão, também conhecida como GGGO, ela caiu em uma armadilha enquanto navegava em uma masmorra sozinha. Ela enfrentou um chefe extremamente poderoso. Ela lutou com o chefe por incontáveis horas, mas sua sniper era muito fora de seu alcance de ataque. Ela recebeu o raro TGM Ultima Ratio Recalt 2, um rifle de franco-atirador antimaterial calibre .50, depois do qual ela foi posteriormente apelidada de Recalt. Sua única razão para se juntar ao GGGO é tentar se aliviar de seu trauma de infância de armas de fogo, e com o tempo ela consegue superar e também acabar com as intimidações que sofria no colégio. Shino não só se acostumou com as armas do CSGO japonês, como também vira uma das melhores jogadoras de lá. Isso faz com que o Death Gun, um jogador que misteriosamente consegue mandar de base as pessoas na vida real através do CSGO japonês, comece a ir atrás dela com o intuito de mandar de base. E quando acabou o arco das armas, ela foi com Kirito para outros jogos, tipo jogos de fantasia, onde ela não pode usar sniper, porque né, fantasia. Então, para substituir isso, ela se especializou em arcos e flechas. Ela também tem uma alta velocidade e a agilidade física, conseguindo se locomover e se esquivar de forma rápida e imprevisível. Além disso, Shino também tem a habilidade Hawk Eye, ou seja, uma visão muito aguçada, um olho de falcão, uma habilidade ocular que permite a ela aumentar o seu campo de visão e toda vez que ela usa essa habilidade, seus olhos brilham. 2. Risa, de Fullmetal Alchemist Brotherhood. A Risa é uma oficial subalterna das Forças Armadas Amstrenas e ocupa o cargo de auxiliar do coronel Roy Mustang. Ela é uma atiradora de elite especialista em armas, o que a faz ser muito útil para seu superior, em que tem uma enorme confiança. A Risa é uma personagem extremamente importante no universo de Fullmetal, mas ela tem tanta história que se eu fosse contar tudo, o vídeo seria muito longo, então vou falar só alguns pontos importantes. Risa perdeu sua mãe muito cedo e acabou sendo criada apenas por seu pai, Hubert Todt, que, mesmo com dificuldades financeiras, lhe deu uma boa educação. Ambos não eram muito ligados, já que o alquimista era obcecado por seu trabalho e não dava atenção à menina Risa. Mais tarde, conheceu Roy Mustang, onde ajudou ela com seus problemas com o pai. E em 1908, Risa foi enviada para a linha de frente da Guerra de Estival, atuando como atiradora. Suas habilidades incríveis lhe renderam o apelido de O Olho do Falcão, manchando suas mãos de sangue e assistindo seus companheiros massacrarem os moradores do lugar. Depois de um tempo, reencontra Roy e se mostra decepcionada, já que ela estava longe dos ideais que demonstrou tempos atrás. Quando a guerra acabou, sentiu-se culpada por ter confiado o segredo do seu pai a Mustang e o reencontrou, pediu-lhe que queime o segredo que leva nas costas. Tendo seu desejo cumprido e com a chegada da paz, foi encaminhada diretamente para a área onde o alquimista liderava e estava sob o comando direto dele. Então, já ficou bem óbvio porque ela tá na lista, né? Mesmo que a maioria dos episódios ela use pistolas, 12 ou sei lá o que mais, ela ainda foi apelidada de Os Olhos de Falcão na Guerra de Estival. 3. Violet Evergarden de Violet Evergarden. Bom, Violet Evergarden é uma ex-soldada que se alistou no exército do país dela lá e lutou na guerra. E só pra constar, ela ainda era uma criança quando foi mandada pra lá e foi mandada pra guerra mesmo assim. Lá ela foi tratada como uma arma, nada mais, nada menos do que uma simples arma. Ela não precisava de emoções ou pensamentos, só ser uma arma. Depois que acabou a guerra, Violet se tornou uma boneca auto-memórias na CH Postal Company, buscando entender o significado das palavras "Eu te amo", que foi dita pelo seu major, o Gilbert Bongos de sei lá das quantas. A única pessoa que tratou a Violet como um ser humano antes de ter sido supostamente de base, durante a batalha final da guerra. Mas ela acabou perdendo os braços tentando proteger o major, sendo colocado próteses mecânicas. Tá me lembrando do Fullmetal agora.
A Violet também é uma lutadora altamente capaz e extremamente habilidosa em vários tipos de armas de fogo, como é o caso de snipers, e como é soldada treinada desde jovem, Violet se destacou em combate e em suas habilidades de luta e força no campo de combate. A faziam parecer mais uma arma do que um ser humano. Ela não teve nenhum problema em mandar de base inúmeras outras pessoas. Se ela recebesse a ordem de mandar de base alguém, ela ia lá e fazia. Devido à sua força e ações tomadas durante a guerra, Violet tornou-se a infame conhecida como, esse nome do país que eu não consigo pronunciar, Soldier Maiden. 4. Mine, de Akame ga Kill. Mine é uma outra proclamada Genius Sniper, além de ser um membro de língua afiada e perspicaz no grupo de assassinos a Night Raid. Mine nasceu e foi criada nas fronteiras ocidentais do Império. Mine passou a maior parte da sua infância sob dura zombaria e miséria das pessoas por causa do seu sangue meio estrangeiro. Ela se juntou ao exército revolucionário depois de saber que estava formando alianças com os países do Oeste, com a promessa de um novo país, onde as relações diplomáticas com os ocidentais iriam melhorar. Ela lutou para que os outros de sua raça sejam aceitas e seus filhos não passem pela discriminação e sofrimento que ela passou. Mine empurrava um poderoso Taigo na forma de um rifle chamado Pump Pink, capaz de atirar em 3 modos diferentes. O modo que está nessa lista é o Sniper, mas ela também tem metralhadora e cano longo. Em contraste com as balas normais, a relíquia disparou tiros perfurantes altamente concentrados de energia espiritual, em que a saída é proporcional à sensação de perigo do usuário. No entanto, se usada sem cuidado, com uso contínuo, pode superaquecer. Cada modo de disparo é afetado por quaisquer componentes que sejam trocados entre si. Um componente permitia que ela cortasse com energia espiritual, enquanto o outro permitia que Mine disparasse tiros mais rápidos em sucessão, mas isso reduzia consideravelmente seu poder de ataque. Influenciando o modo de metralhadora, a proficiência de Mine em seu uso permitiu que ela acertasse qualquer alvo com extrema precisão. Uma ocular é armazenada em um comprimento dentro da Pump Pink e, quando usada, permite que Mine exploda e atire à distância. 5. Sasha de Shingeki no Kyojin. Sasha foi uma graduada do 104º Esquadrão de Recrutas, classificada como o 9º lugar entre os 10 melhores de sua classe. Uma ladra compulsiva de comida, com uma maneira de falar até que bem educada. Sasha vinha da vila de Dauper, um distrito ao sul de Trost, e foi um dos melhores recrutas que decidiram se juntar à tropa de exploração, junto com Eren, mesmo tendo muito medo dos titãs a princípio. Criada como caçadora, Sasha é especializada em tiros de arco e flecha, cavalgar e rastreamento. Sasha é classificada entre os 10 melhores recrutas, o que implica boas habilidades físicas. Também foi comentado que ela tem um dos melhores sensos de equilíbrio do esquadrão, assim como suas habilidades físicas. Sasha tem conhecimento de animais selvagens e utiliza sua experiência de caça. Quando a Titã Fêmea gritou, ela soube exatamente o que o grito significava. Um apelo estressado, perigo, e que eles deveriam ser cautelosos. Ela também parece ser atlética e útil com arco e flecha, ferindo um titã de classe de 3 metros, apenas com um arco. Também é provado que ela é uma ladra habilidosa, e ela consegue roubar comida dos depósitos sem ser pega, sendo uma gênia da arte da furtividade, invasão e sendo uma caçadora a nível bastante alto. E por ter bastante experiência em arco e flecha, ela conseguiu se especializar em snipers, e também foi mostrado isso na 4ª temporada do anime. 6. Elf de Sekai Uji-san. Beleza, eu só coloquei ela na lista porque eu queria falar de Sekai Uji-san. Simplificando, o tio ficou 17 anos em um Isekai e conseguiu voltar para o nosso mundo, mas ainda podendo usar seus poderes dos outros mundos. Então ele decide virar youtuber junto com seu sobrinho para pagar as contas da casa. E enquanto isso, ele mostra seus flashbacks do outro mundo para seu sobrinho e para a amiga dele. E nas memórias dele tem a Tsundere Elf, que quer ficar com ele, mas o tio é idiota demais para entender. Tá, então por que ela tá na lista, você pergunta? Bom, ela conseguiu pegar uma arma antiga que é uma sniper, e ela só usou em um episódio em 2 momentos, até agora pelo menos. Um foi pra derrotar uns monstros lá, e no outro foi pra afastar a heroína do tio nas fontes termais. E sério, eu recomendo demais ver esse anime. Opa, falei, um nerd aleatório aqui com as 6 consequências mais terríveis das individualidades em Boku no Hero. Então, sem enrolação, bora! 1. One for All, de Midoriya. Midoriya nasceu sem individualidade, mas depois de provar seu valor tentando salvar o Bakugou do vilão Slime, o All Might, o herói número 1 do Japão, decidiu entregar parte de seu poder para o jovem Midoriya, cujo o nome do poder é One for All. Mas o Midoriya não recebeu direto, porque se o Midoriya tivesse comido o cabelo do All Might logo no começo, sem um devido treinamento corporal, o corpo do Midoriya iria explodir com a força do impacto do One for All. E sim, ele ganhou poder através de um cabelo. Agora come!
quê? Beleza, então para o Midoriya não explodir com o poder, ele precisou limpar uma praia inteira, que estava coberta de lixo. E funcionou, porque olha o shape do moleque de 16 anos que limpou uma praia inteira em menos de um ano. Agora você tem um corpo adequado. Beleza. Agora que ele ganhou mais resistência, ele só precisava usar o One for All, que no começo era só super força. E eu sei que o Midoriya tem 20 mil individualidades atualmente, mas eu tô focando só na super força. Toda vez que o Midoriya usava o seu 100% no começo da obra, seus ossos se quebravam por causa do impacto, que vamos concordar que quebrar os ossos é melhor do que explodir, literalmente. Então, para driblar isso, Midoriya começou a quebrar só seus dedos para causar impacto suficiente para lutar contra seus inimigos, como é o caso da luta dele contra o Todoroki. Mas, em momentos sérios, como no arco do acampamento, Midoriya teve que quebrar seu braço pelo menos umas 3 vezes e usar o 1.000.000% para derrotar o muscular e afundar a cara dele na parede. Mas né, o muscular voltou nessa temporada do Deku Dark, mas eu particularmente prefiro a terceira temporada. Mas depois de treinar com o Gran Torino, que é só o mestre do All Might, Midoriya conseguiu entender melhor sua individualidade e consegue usar 20% de seu poder, podendo usar sua super força sem se quebrar e tendo mais resistência que uma pessoa normal. Mesmo que a consequência seja quebrar os ossos do seu usuário, o Midoriya pode ser curado pela médica da Wei, que, até onde eu entendi, ela não cura completamente, e se deixa o corpo se regenerar o suficiente para continuar seguindo a vida. E por conta disso, quanto mais o Midoriya exagerar nas lutas, ele pode acabar perdendo os braços. Se bem que a história de Boku no Hero é contada pelo Midoriya do futuro, então tanto faz. 2. Apagar. De Aizawa, também conhecido como herói profissional, Eraserhead, é o professor da classe 1A da UA e é um herói profissional com hábitos noturnos. Ele é professor da turma do Midoriya e principal responsável pelos treinamentos dos protagonistas e heróis em treinamento. Aizawa tem o poder de apagar as individualidades das outras pessoas através dos seus olhos. Mas essa individualidade só pode ser ativada enquanto Aizawa ficar com os olhos abertos e fixos no seu alvo. Ou seja, se ele piscar pelo menos uma vez durante uma batalha contra um inimigo extremamente forte, ele pode se machucar gravemente ou até mesmo ir de base junto com seus aliados, como foi no caso da luta do Shigaraki, na primeira temporada. Aizawa piscou uma única vez e foi o suficiente para o Shigaraki encostar e decompor parte do seu braço, e ainda conseguir ferrar seus olhos, não podendo usar sua individualidade até a segunda temporada. Depois dessa luta contra o Shigaraki, o tempo que Aizawa conseguia ficar com os olhos abertos diminuiu consideravelmente, mas já que ele tinha muita experiência em combate, ele conseguia lutar usando suas faixas e usando sua individualidade em momentos específicos, como foi mostrado no treinamento com a Amon e o Todoroki. 3. Cremação, de Dabi. Dabi é o filho mais velho do Endeavor, que foi supostamente ido de base em um treinamento com seu pai em um treinamento de floresta, e enquanto ainda estava com o Endeavor, ele ficou enlouquecido devido às suas ações negligentes e egoístas. Por causa de tudo isso, ele se tornou um vilão para poder se vingar de seu pai. Ele se afiliou à Liga dos Vilões, e mais tarde se tornou um dos 9 tenentes da Frente da Libertação Paranormal. A sua individualidade são chamas azuis. Suas chamas concedem a ele o poder de gerar e controlar chamas azuis, altamente destrutivas de seu corpo. Ele tem um controle muito bem desenvolvido de suas chamas e pode projetá-las a uma distância razoável de si mesmo, e em grandes quantidades também. Além disso, suas chamas possuem maior poder de fogo do que o seu pai, e se tornaram ainda mais fortes quando Dabi sente fortes emoções. No entanto, a consequência dessa individualidade é que o corpo de Dabi tem uma baixa tolerância para suas próprias chamas, porque ele herdou a resistência de sua mãe ao gelo, ao invés de resistência do seu pai às chamas, e ele se queimará se usá-las por períodos prolongados de tempo. Foi exatamente assim que o Dabi ficou com a pele toda queimada e costurada. Para driblar pelo menos um pouco essa consequência, ele precisa enrolar o máximo de tempo possível em suas lutas, seja ficar falando, fugir ou usar as individualidades de seus aliados, como foi mostrado na luta contra o Takoyami na 6ª temporada, até poder usar suas chamas novamente. Ele estava ocupado conversando comigo, indo e ganhar tempo. Ele não consegue liberá-las sequencialmente. 4. Explosão, de Bakugou. Bakugou é o rival do Midori, que por alguma razão é visto como amigo para Midori. Ele é um cara extremamente irritado, agressivo e explosivo. E ironicamente ou não, sua individualidade é a explosão. A sua individualidade permite que Bakugou secrete suor semelhante a nitroglicerina das palmas das suas mãos e inflame-o sob comando, permitindo que ele crie fortes explosões. E quanto mais o Bakugou suar, mais fortes serão suas explosões. A consequência de sua individualidade é que se o Bakugou usar demais
reconhece suas explosões, seus antebraços começarão a doer. O exemplo mais claro pode ser na luta dele contra o All Might, onde mostra os braços do Bakugou sendo forçados para fazer uma explosão das grandes, sem o equipamento necessário para isso. Mas eu fui burro demais. Sem correr nenhum risco, é impossível derrotar você! Bom, para poder usar as explosões extremamente fortes, ele pediu para que fizessem duas manoplas, que armazenam bastante suor e poder liberar explosões capazes de destruir parte de um prédio, sem precisar se preocupar com a dor em seus antebraços, como foi mostrado na primeira temporada na luta dele contra o Midoriya. Quer matá-lo? Que eu quero, ele vai morrer! O Bakugou tem um forte domínio sobre as suas aplicações de sua individualidade, algo que foi reconhecido por Beast Jeans, o herói profissional dos fios. Bakugou não só pode usar as explosões para atacar, como também pode usá-las para se impulsionar e navegar através do ar, em alta velocidade, permitindo que ele voe em seus oponentes sem dar-lhes tempo para reagir, também podendo evitar ataques em pleno ar. Eu sou o grande deus matador explosivo, grande Dynamite! Que infantil. Que comprido. Que violento! Que prega! Prega demais. 5. Permeação de Mirio. Mirio era para ser o sucessor do One for All, mas o All Might conheceu o Midoriya e você já conhece a história. Mirio também é conhecido como Le Million e fazia parte do Big Three, um trio extremamente forte do terceiro ano da Wei. A individualidade de Mirio permite que ele se torne intangível, deixando passar por qualquer matéria tangível. Ele pode atravessar paredes ou até o próprio solo, também podendo não ser atingido por ataques inimigos. Mesmo que ele consiga ficar intangível, ele experimenta uma sensação de queda porque seu corpo ainda possui massa, ou seja, a consequência é que tudo passa por ele, incluindo luz, som e o ar. Ou seja, enquanto sua individualidade estiver ativa, ele não pode ver, ouvir ou até respirar. Enquanto Mirio ficar intangível, ele pode acabar caindo até o centro da Terra ou simplesmente nunca parar de cair. Para driblar isso, ele precisa manter pelo menos um pé sólido o tempo todo enquanto seu Kirk estiver ativa. E de acordo com as leis da física, as coisas com massa não podem se sobrepor. Isso significa que se o Mirio retornar ao seu estado sólido enquanto passar por algo, seu corpo será repelido para fora. E por conta disso, ele pode fazer um ataque extremamente poderoso, como foi no arco do Overhaul, que eu achei bem legal. Inicialmente, ele lutou com seu Kirk devido a todas as limitações estritas e muitos pequenos passos envolvidos em usá-lo, mas conseguiu aperfeiçoá-lo após treinar com Sir Night Rare, tornando a individualidade mais perigosa, sendo uma das mais fortes do anime. Mas infelizmente ele perdeu sua individualidade após sua luta contra o Overhaul, durante a qual ele foi atingido por uma bala destruidora de individualidades que tinha como alvo a Eri. Ele a protegeu com seu corpo e a partir da Guerra de Libertação Paranormal, cerca de 6 meses, Eri conseguiu controlar o suficiente sua individualidade, permitindo que ela retornasse pelo menos um pouco à sua individualidade de Le Million, mas numa versão mais fraca. 6. Decomposição de Shigaraki. Shigaraki é o líder da Liga dos Super Vilões, fazendo sua primeira grande aparição como um dos principais antagonistas do anime. Ele foi criado por seu mestre, o All for One, com o principal objetivo de mandar de base o All Might, o grande símbolo da paz, e finalmente destruir a sociedade que ele representa. Ele logo fundiu sua organização com a Frente da Libertação Paranormal, tornando-se seu grande comandante e posteriormente herdeiro do All for One. Seu Kirk, original de Tomura, permite que ele desintegre tudo o que toca com 5 dedos. Terá efeito se o alvo é orgânico ou não. A desintegração se espalha rapidamente e se espalhará por todo o corpo da vítima se ela não amputar parte do corpo em decomposição. Seu Kirk pode até se espalhar além do que está tocando, permitindo que ele desintegre grandes grupos de inimigos instantaneamente. Não vou me aprofundar tanto assim sobre todo o desenvolvimento de seu Kirk no arco de My Villain Academy, então bora falar sobre sua consequência. Quando Tomura despertou seu Kirk, ele mandou sem querer toda a sua família de base, e como não há um interruptor entre aspas, quando se trata de sua individualidade, ele precisa ter muito cuidado ao segurar alguma coisa, prato de comida, seus telefones, em geral, qualquer coisa que o Shigaraki precisar tocar, entra em risco de vida. Incluindo ele mesmo e seus próprios aliados,